Pedrinho, obrigado por você realmente existir. Pedrinho, obrigado. O vascaíno veio aqui te aplaudir. Ô, Senhor. Não, eu tô ouvindo por aí. Dá a César o que é de César. Eu quero ver vocês que criticaram tanto, não reconhecer agora aí o PL. Primeiro de tudo, eu vou agradecer ao ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada. Porra, que vontade de vomitar, irmão. Que venderam o Vasco, mas iniciaram tudo isso. Você tem que dar a César o que é de César. Se for pra mim vir aqui agradecer ao Pedrinho, eu tenho que agradecer ao Carlos Osório, Duque Estrada, Jorge Salgado, que fizeram um potencial construtivo. Isso veio desde a gestão deles. Olha aí, ó. Após reunião com a Prefeitura do Rio, o presidente do Vasco mostra confiança com reforma de São Januário. Jorge Salgado revela que vascaínos podem ter boas notícias até o início do segundo semestre e que o valor da obra deve girar em torno de 450 a 500 milhões de reais. Vasco, aqui ó, 3/5/2023. Vasco e Prefeitura do Rio se reuniram no início dessa semana para tratar diversos assuntos. Dentre eles está a reforma de São Januário. E depois disso, Jorge Salgado se reuniu por diversas vezes com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e deu seguimento à reforma de São Januário. Porra, careca, tu tá agradecendo quem vendeu o Vasco. Calma aí, não tá todo mundo agradecendo o Pedrinho? O Pedrinho também ajudou a vender o Vasco. Porque aconteceu agora com o Pedrinho. Não aconteceu agora com o Pedrinho? Não foi o Pedrinho que continuou, né, deu seguimento a esse projeto, continuou as reuniões, e foram poucas. Mas, muito mais reuniões com o prefeito, quem fez foi a gestão anterior. Carlos Osório, Jorge Salgado, Duque Estrada. Quem vendeu o Vasco? Porra, se você está agradecendo ao Pedrinho pela reforma de São Januário, pela aprovação da PL, você tem que agradecer ao Jorge Salgado, Carlos Osório também. Mas isso aí ninguém está agradecendo. Mas foi ele que iniciou tudo isso, cara. A verdade tem que ser dita. Ah, mas pega mal, né? Agradeceu Jorge Salgado, Carlos Osório. Ô, Senhor, hoje eu vou perder uns 1000 inscritos aí, cara. Porra, mas a verdade tem que ser dita, cara. Verdade tem que ser dita. Olha, que bom. Parabéns aí ao Pedrinho, Jorge Salgado, Carlos Osório, do que está. Ô, Senhor. É mais fácil agradecer só ao Pedrinho mesmo, né? Mas a verdade tem que ser dita, meus amigos. Isso começou lá atrás. Quem iniciou tudo isso, que teve essa brilhante ideia, foi o Jorge Salgado e a diretoria dele. Inclusive, ele colocou um Twitter lá e todo mundo xingou ele. Eu zoei também. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tá aqui, ó, o Twitter do Jorge Salgado. Hoje é dia de festejar e agradecer. Depois de muito empenho, aprovamos o potencial construtivo. Obrigado, Eduardo Paes e todos os envolvidos. Claro que o Jorge Salgado não ficaria de fora disso, porque iniciou sim com ele. Aí eu respondi, porra, sagadiabo, o Pedrinho Globeleza nem citou seu nome, hein? Sacanagem, puta que pariu. E não citou mesmo. Galera, um passo muito importante para a reforma de São Januário, mas não termina por aí, tá? O principal que vem agora é você captar esse investidor para comprar esse potencial construtivo. Lembra quando o Vasco fez a SAF? É porque aqui no Vasco já foi feito... Primeiro eles venderam já a SAF e depois eles fizeram todo esse processo. O que está acontecendo agora é diferente. O Vasco iniciou o processo e agora ele precisa atrair um potencial investidor para comprar esse potencial construtivo e aí sim as obras começarem. Segundo o presidente Pedrinho, ele já está conversando com potenciais investidores, isso foi o que ele falou, com potenciais investidores para iniciar essa obra em final do ano agora, dezembro ou início do ano que vem. Vamos aguardar, mas é uma previsão que ele citou. O principal agora é captar esse investidor, tá? Não é porque foi aprovado o projeto de lei que já vai começar, já vai iniciar. Não é assim, não. Tem que vender primeiro o potencial construtivo. Um sonho nosso de anos e anos e anos parece que, enfim, sairá do papel. A gente tem que aguardar. Não era o projeto que eu queria para o Vasco, né? Esse projeto de caixa de fósforo ali. Não era o projeto que eu queria. Mas sim, depois que tiver construído, cara, vai ser uma coisa muito louca, muito foda. Com o entorno de São Januário todo sendo afetado ali, modernizado. Com certeza será uma obra gigantesca.
muito boa para o clube. A gente vai ver um Vasco que a gente nunca viu, né? Acabar com aquelas caçambas de lixo, né? Encostadas no muro de São Januário. Enfim, uma reformulação total. Vai ser muito bom para o clube. Mais uma vez, não era o que eu queria. Eu queria o projeto da Caravela. Mas, infelizmente, não foi possível. É isso que a gente tem. Será uma obra muito foda, muito boa para o clube. É esperar agora que venda logo esse potencial construtivo o mais rápido possível para que essas obras comecem já, igual o Pedrinho falou, em dezembro ou janeiro do ano que vem. E aí, meus amigos, sem querer me alongar muito nesse vídeo, e amanhã eu vou fazer um outro vídeo para vocês, mostrando que em fevereiro de 2023, o Pedrinho falou sobre a política do Vasco, sobre SAF, e ele disse que o Vasco não precisaria vir a SAF. Ele cita os pontos positivos no Vasco, que hoje ele tem tudo em mãos. Então, assim, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Amanhã. Eu vou trazer o podcast que ele participou em fevereiro de 2023, da qual ele fala sobre a política do Vasco. Ele cita que o Vasco precisou ser vendido por causa do Estatuto do Vasco, que o Estatuto do Vasco beneficiava não ao Vasco, mas ao sistema. E aí ele cita o Flamengo e depois cita o Estatuto do clube também. Bom, enfim, cara, eu não entendi muito o que ele quis dizer. Estou procurando entendimento com quem de direito para ver se eu consigo decifrar o que o Pedrinho quis dizer ali. Pô, o Estatuto do Vasco? O Vasco foi vendido por causa do Estatuto. Mas, enfim, amanhã a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre algumas falas dele. Eu vou colocar aqui. Não vou ficar parando, eu vou colocar e depois a gente comenta. Vamos lá. Pedrinho, uma última pergunta minha. A torcida do Vasco está um pouco preocupada nesse momento com esses problemas envolvendo a direção, a presidência, a SAF. Quem arca com os salários dos jogadores, o custo do futebol, pagamento aos clubes em que os jogadores foram contratados com a 777 fora do atual quadro da SAF do Vasco da Gama? Então, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar elaborar uma resposta bem completa. E antes dessa resposta, eu faço até um pedido para, principalmente para os canais que falam de Vasco da Gama, que possam ter algum problema pessoal comigo ou com a minha gestão, que todos os pronunciamentos sejam direcionados só para mim. Pode vir na minha física, mas não usem o Vasco, não prejudiquem o Vasco porque não gostam de mim ou da gestão. Não prejudiquem o Vasco porque são plantadas e conectadas diversas mentiras, diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. Dentro da sua pergunta, a questão... De quem que o Pedrinho tá falando isso, hein? Atenção Salgadinhos, Fábio Azevedo, Dieguito, Mário Coelho, Nicola, Baran. De que ele tá falando isso? São pessoas que implantam notícias, né? O Careca não, o Careca comenta. Como eu comentei aqui, comento várias vezes, que eu não acredito nele, nem na chapa dele. Isso é fato. E mostro fatos concretos por que eu não acredito, né? Uma das coisas é que apoiaram toda a venda. Só uma, mas tem várias, porra. Tem milhões. As pessoas que acompanham ele, né? O Alain Belaciano, que tirou o Vasco do ato trabalhista, na gestão do Eurico Miranda. Seu Salomão, que foi um dos advogados que assinou lá em 2020 para as eleições do Vasco presenciais serem suspensas. Enfim, são vários. Tem várias coisas para falar da chapa. Seu Mussa, ô senhor. Mas assim, eu não implanto notícia. Quem fala notícia, e ele está se referindo aqui a Paiê, isso aí eu nem falo, irmão. Eu nem falo e nem replico notícias de pessoas que eu sei que mentem o tempo todo. Porque você replicar a notícia de Nicola, de Fábio Azevedo, de Atenção Vascaíno... Irmão, é tudo interesse pessoal e nunca é interesse do Vasco. Isso aí eu concordo, Pedrinho. Mas você tem que citar o nome, irmão. Quem foi que fez isso? Cita o nome, porra. Não cita. Vai ficar o dito pelo não dito. Daqui a pouco eu vou falar que é o Careca. Ô, senhor. E outra coisa, tá? Na época da venda, a tua chapa mentiu pra caralho pro torcedor vascaíno. Agora tá pedindo verdade? Mentira e não foi pouco, não. Foi muito. Olha o teu candidato aí na época, o Júlio Brandt. Porra, olha aí, cara. Olha aí.
Júlio Brandt garante que a proposta da 777 Pertinence é a melhor do Brasil. Pô, pelo amor de Deus, Pedrinho, você querer verdade agora não é nada mais justo. Mas você tem que falar para o pessoal da tua chapa, falar verdades também, né? Lá atrás não, lá atrás podia mentir, agora não pode mais. Ô, Senhor! Então é o seguinte, a SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes. Por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Muito antes quando? Ô, Pedrinho, calma aí, Pedrinho. Calma aí, Pedrinho. Muito antes quando? Por isso que tiveram que fazer intervenção? A SAF tá quebrada. Eu quero a novidade, tá? Isso aí eu quero a novidade. Já iniciou quebrada, tá? Pela empresa que comprou o Vasco e por quem vendeu o Vasco. Mas assim, desde quando você sabe disso? Tá igual o Edmundo que falou com o André Sanches, falou pra ele que a 777 era furada e ele ficou quieto porque ele não estava participando da gestão. Desde quando você sabe disso, Pedrinho? Quando? Desde quando? Caramba. Participaram da venda. Pedrinho, só vou te dar um aviso só. A tua chapa participou da venda. 181 votos favoráveis no Conselho Deliberativo do Vasco para aprovação da venda para a 777. Matéria aí do Globo. Com um voto contrário. Apenas um notório votou contra. Conselho Deliberativo do Vasco recomenda a venda da SAF para 777. Em reunião na noite desta quarta-feira, dia 27/7/2022, o Conselho Deliberativo do Vasco, formado por chapa roxa e amarela, recomendou aos sócios a aprovação da proposta da 777 Pertinence pela SAF. A decisão, com base nos pareceres emitidos pelos poderes do clube sobre os contratos, foi tomada após 181 votos favoráveis, um contrário e 7 abstenções. Eu fico pensando, cara, como é que o cara se abstém de votar uma parada dessa? Irmão, ou é ou não é. O morno é pior do que quem vota assim. O morno, em cima do muro. Mas vamos lá, vamos seguir. É um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. É o que também não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém, porque no balanço publicado está isso. Primeiro aqui, para quem acha que isso é novidade, tá escrito no balanço, irmão. Item 15, imagens e transações de atletas a pagar. Uso de imagem a pagar, 15.701. Comissões a pagar, 34.463. Isso, 31/12/2023. Transações de atletas a pagar, 59.546. E aí tem os pontos aí, montante relacionado, comissões de agentes, saldo remanescentes, etc, etc. Então não é novidade que deva luvas. Então não é novidade não, tá no balanço do clube. Como também está no balanço do clube que o Vasco tinha saldo positivo. 31/12/2023 tinha nos cofres da Vasco SAF quase 200 milhões de reais. E em maio você diz que o caixa está zerado. Como é que é isso? Alguém tem que explicar, irmão. Aonde foi parar quase 200 milhões de reais? Porque está escrito aqui no balanço. 31/12/2023. Caixas e bancos. 114 milhões. Embaixo, aplicações financeiras em CDB, o caralho. Está escrito aqui embaixo. 79.922. Para onde foi parar isso em 5 meses? Alguém tem que explicar isso, irmão. Como é que pega o caixa vazio, zerado? Com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então tem gente preocupada com o aporte, é muito além disso. Só que, como o movimento foi muito
identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando. Muito antecipada quando, Pedrinho? Pelo amor de Jesus Cristo. Pedrinho, olha só, você tem que ter transparência com o sócio, com a torcida do Vasco. Não adianta você fazer as coisas e ficar escondidinho aí só pra você saber não, irmão. E era muito simples, né? Ele cita aí que os canais, né, estão falando isso, falando aquilo, dando as informações erradas, que tem que pensar mais em Vasco. Mas não seria muito simples se o Vasco trouxesse transparência? Alguém pode chegar aqui e dizer que eu ganho 20, 30 mil reais? Se eu mostro pra vocês a transparência de quanto eu ganho, e esse mês vai vir, ó. Vai vir gordinho, vai vir gordinho. Não podem falar isso, porra. Porque eu mostro pra vocês quanto eu ganho. Eu pego meu YouTube lá, estúdio, e mostro aqui as receitas do canal. Aí como alguém vai falar que eu ganho 4, 5, 6, 7, 8 mil reais? Espero um dia ganhar, né? Quem sabe? Um dia o careca chega lá. Mas hoje não. Nossas receitas do mês passado foi 2 mil reais, 2 mil e pouco. Ninguém pode falar o contrário disso, porque eu mostrei. Mostra, Pedrinho. Mostra, Pedrinho. Traz transparência, cara. Atrai o torcedor, atrai o sócio. Ao pessoal que te critica por falta de transparência, que hoje você não tem nenhuma. Tudo relacionado a vocês hoje é no oculto. Tudo é feito de forma arbitrária. A oposição tenta se aproximar e vocês afastam. Pelo amor de Deus, cara. Não dá, não dá. E não adianta você querer vir aqui pedir alguma coisa para alguém se você não traz transparência, se você não é transparente. Poderia ser o canal que fosse, irmão. Ninguém poderia falar nada do Vasco se o Vasco trouxesse transparência. Coisa que não tem e não há. E o Vasco, enquanto não tiver transparência, será essa desgraça que você está vendo aí. Pode ter certeza disso. Então é isso, meus amigos. Eu sei que esse vídeo não vai agradar a todos, mas enfim, é um vídeo que é necessário diante de tudo que eu vejo e as pessoas, infelizmente, não falam. E faz parte, é assim mesmo, o youtuber é assim. Mas amanhã eu vou trazer um vídeo e assim, eu espero que o que o Pedrinho falou lá atrás, em fevereiro de 2023, para esse podcast, ele possa estar pensando nisso ainda e cumprindo, tá? Porque se o Pedrinho fizer uma boa gestão e tirar o Vasco dessa situação, o Vasco ser dos vascaínos novamente, pô, tu vai aplaudir, cara? Tu vai bater palma? Não, não vou não. Não vou não. Porque, amigos, quem colocou o Vasco nessas situações foi roxos e amarelos. A chapa do Pedrinho, a Sempre Vasco, votou. Já colocamos aqui 181 votos favoráveis à venda para 777 e um contra. Não. Não tem essa, amigos. Era muito fácil e muito simples olhar e perceber, mesmo sem Josimar, mesmo sem The New York Times, mesmo sem Times, mesmo sem os principais jornais Daily Mail, The Guardian, falar sobre isso, nós aqui desse canal já alertávamos sobre essa empresa muquirana, por pesquisas próprias, feitas aqui, ó, dentro de casa, sem recurso nenhum, simples, muito simples. E eles, pelo amor de Deus, irmãos, vocês acharem ou vocês acreditarem que alguém dessa chapa aqui do Pedrinho foi enganada, porra, pelo amor de Deus, é ser muito inocente. Não foram enganados, não. Não foram. Nunca foram. Votaram a favor porque quiseram e agora estão tentando revender a SAF de novo. Se não revender, eu venho aqui e falo, porra, pensei que iria revender e não revendeu. Está cumprindo o que ele falou lá em fevereiro de 2023, que eu vou trazer amanhã para vocês um podcast aqui que ele fala que o Vasco não precisaria ser vendido. Vamos aguardar. Porque, careca, mas já foi vendido. Calma aí, cara. Calma aí, pelo amor de Deus. Você não é tão ignorante nesse ponto. Vasco associativo, 100% é Vasco. Vasco, SAF. 100% do associativo é 100% Vasco. O Pedrinho pode estar fazendo isso, teoricamente, porque a 777, infelizmente, tem 31% das ações. Mas se o Pedrinho tiver 69% dessas ações, ele é o sócio majoritário e nada muda. O Vasco continua sendo do associativo. E essa entrevista aqui, ele deixa bem claro isso. A gente vai trazer amanhã. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Espero que você entenda esse vídeo. Depois eu volto, hein? Tamo junto.